Olá, boa noite. E vamos de conto? O conto de hoje é A Guitarra do Terror. A música sempre foi um complemento na vida humana. Não tem quem não goste de música. Ela é capaz de despertar emoções em qualquer pessoa, traz lembranças e funciona muitas vezes como uma máquina do tempo. E não seria diferente na vida de Arthur, um rapaz apaixonado pelo solo de guitarra, que um dia, visitando um antiquário, avistou em uma vidraça uma linda guitarra. Essa guitarra disparou em seu íntimo o desejo de obtê-la. E conversando com a dona do lugar, acabou dizendo para ele o valor, que estava muito além de suas possibilidades. Ele era um músico e tocava em uma banda. O valor não o intimidou e ele conseguiu um empréstimo para comprar a guitarra. Ele foi ao banco e conseguiu o empréstimo, e no dia seguinte ele voltou na loja e comprou a guitarra. E ele foi feliz para sua casa. E quando chegou na sua casa, tocou a guitarra como nunca tinha tocado na vida. As notas musicais eram únicas ao som dela. Ela tinha um solo perfeito. E, na mesma noite, ele fez uma apresentação. E a noite foi de muitas palmas e admiração. Aquela plateia ficou enlouquecida. E a banda, principalmente Arthur, ficaram muito orgulhosos. Todos se despediram e partiram para sua casa. Arthur chegou em sua casa, deitou e, assim que fechou os olhos, ele sentiu uma pressão muito grande sob seu abdômen. Ele tentou abrir os olhos e não via nada, somente sentia a pressão. E levantou rapidamente e olhou ao redor e não viu nada. Deitou novamente e não conseguia pegar no sono. Ele saiu do seu quarto, foi para a sala, ligou a TV e lá, deitado no sofá, ele conseguiu dormir. E quando acordou, o telefone tocava. Era sua turma, ligando para ele comparecer no show. Ele levantou mais do que depressa. Pegou uma blusa qualquer do guarda-roupa e foi correndo pegar sua guitarra, que ficava na cadeira dentro do seu quarto. E quando olhou, para a surpresa dele, a guitarra não estava lá. Ele procurou na casa toda, no quarto dos pais dele, e não havia nada, nem sinal da guitarra. Enquanto ele estava procurando a guitarra, o telefone dele tocava. A turma ligava para ele. E ele pensando, será que foi a diarista que guardou em outro canto? Ele então resolveu olhar embaixo da cama e lá estava a guitarra. Ele pensou, eu talvez esteja ficando louco. Pegou a guitarra e saiu novamente para a noite para tocar no clube onde ele tocava. A noite foi novamente perfeita,
com muitos aplausos e muita gritaria de delírio, como nunca na vida dele havia acontecido. Mas em meio à multidão, enquanto ele tocava, ele olhou e viu 3 figuras muito sinistras, encapuzadas. Estavam vestidas de preto, sem rosto, e levantaram seus dedos e apontaram para ele, que se assustou. E quando olhou novamente, não havia mais nada, somente pessoas normais. Então, depois de terminar a música, ele perguntou de seus amigos se eles tinham visto algo de estranho, e os amigos falaram que não. Ele já estava desconfiado que algo não estava certo. Chegou em sua casa depois do show, pôs a guitarra novamente no mesmo lugar, na cadeira, e foi comer algo na cozinha. Sentado na mesa da cozinha, ele ouviu o solo da guitarra e ela tocava um refrão sinistro. Ele se arrepiou, mas apenas ficou ali, sentado, sem reação. E a coragem veio, e ele foi no quarto. Quando chegou lá, não havia nada, ninguém. A guitarra estava no mesmo lugar. E ele pensou que pudesse estar imaginando coisas. Arthur estava muito cansado e resolveu descansar. Deitou em sua cama e logo pegou no sono. Mas não por muito tempo, pois ele foi acordado pelas 3 figuras de preto sem rosto que estava logo cedo no show. Agora elas estavam, cada uma segurava em um braço e outra em seus pés. Ele tentava se mexer e não conseguia, e ouviu uma voz arrepiante que lhe fez gelar a espinha, e ela dizia: "Você quer fama e dinheiro? Saiba que tudo posso te dar. Basta só querer. Faça agora um pacto e tudo o que você quiser será seu." As 2 noites foram só uma demonstração do quanto você pode ser popular e famoso. Essa guitarra foi batizada na encruzilhada e você deve tocar ela sexta-feira, às 3 da madrugada. Escolha a encruzilhada que quiser e faremos o pacto. Arthur, depois de ouvir tudo isso, em um salto ele levantou e, muito assustado e como um instinto, pegou a guitarra e quebrou todinha no chão do quarto, sem pensar no barulho que estava fazendo, assim acordando a mãe e o pai dele, que ficaram sem entender a reação do filho. Eles perguntaram dele por que ele estava fazendo aquilo. E ele respondeu: "Eu nunca deveria ter comprado essa guitarra." E a mãe de Arthur falou: "Meu filho, você ainda nem pagou o banco." E ele respondeu: "Não se preocupe, mãe.
dou um jeito. Essa guitarra eu não quero aqui. E ele pegou a guitarra e jogou no lixo fora da casa. E na manhã seguinte, ele, na janela, ficou observando o coletor do lixo, que pegou uma guitarra e abriu um sorriso. Ele estava muito feliz tirando a guitarra do lixo. E a guitarra não estava quebrada. Ela estava inteira. Do mesmo jeito que Arthur comprou na lojinha. E quando Arthur correu para a rua, para o caminhão, ele não estava mais lá, restando apenas a certeza que a terrível guitarra ainda está por aí. Olá, pessoal do canal. Você não quer perder nenhum episódio aqui desses contos, né? Então, te inscreve, tá? E deixa teu like aí, tá? Para poder ajudar aqui no crescimento do canal. Eu agradeço muito, entendeu? A tua audiência. Valeu! Fique com Deus!